O kit do balão intragástrico contém o manual de instruções de uso, o diário do paciente, o cartão de identificação do usuário, a etiqueta de identificação do usuário com o registro na Anvisa, o extensor para preenchimento em sistema fechado e o próprio balão intragástrico. O balão intragástrico está dentro de um contexto. Esse contexto assim que o paciente que vai fazer esse procedimento, ele precisa e deve fazer uma avaliação nutricional e um acompanhamento nutricional durante o período do tratamento. Ele precisa fazer um acompanhamento físico junto com o procedimento do balão. Os pacientes precisam fazer também uma avaliação e um acompanhamento psicológico, não só no período de perda de peso, mas principalmente também no período depois da retirada do balão, da manutenção do peso. Isso é extremamente importante porque o resultado do procedimento está diretamente relacionado a esse envolvimento em relação a essa equipe. O perfil dos pacientes do balão intragástrico ele é muito variado, né? Porque, claro, ele varia desde perfil hoje autorizado de perfis de índice de massa corporal de 27, que são pacientes que estão acima do peso, levemente obeso, até pacientes super obesos, né? Que têm índices acima de 40 ou mesmo acima de 50. O paciente ele chega de casa, ele não precisa internar previamente. O preparo do procedimento ele é relativamente simples também, ele é orientado pela nutricionista, então nos 3 dias anteriores ao procedimento é feita uma dieta mais líquida e claro, no dia do procedimento precisa daí entre 8 e 12 horas de jejum completo, como para qualquer procedimento. A próxima etapa é a colocação do balão intragástrico. O procedimento ele tem várias etapas, então é muito importante que a gente siga uma rotina na colocação dessas etapas. O invólucro é aberto, a gente então o primeiro passo é a retirada do balão intragástrico da proteção que tem para evitar a quilese. É interessante que o balão, a colocação, a sonda de balão tem uma guia, essa guia deve estar completamente colocada para que se faça o procedimento. O procedimento então é feito em sala cirúrgica, o anestesista está presente, o paciente está monitorizado. O primeiro passo da colocação é exatamente a realização de uma endoscopia prévia ao procedimento, para que se possa ver se existe alguma contraindicação local para a colocação do balão intragástrico, existe alguma lesão, úlcera, tumores, enfim, qualquer lesão que contraindique o procedimento propriamente dito. Se nesse momento se detectar alguma lesão, o procedimento não é realizado. Daí passa-se para a colocação do balão intragástrico propriamente dito. Ele é colocado como uma sonda nasogástrica, com a mão esquerda o cirurgião abaixa a língua do paciente e lentamente o balão deve ser colocado, evitando manipulações, e a gente faz isso sob visão direta. Quando o balão chega ao estômago, ele é posicionado logo após a junção gastroesofágica e se inicia a insuflação, que é realizada com uma solução de soro fisiológico com 50 ml de azul de metileno. É importante nesse momento que se faça a insuflação em que não se manipule muito o balão, nem o endoscópio, porque isso pode ocasionar algum vazamento da válvula, algum deslocamento, alguma lesão ao balão propriamente dito. Então nesse momento se faz simplesmente a insuflação sob visão direta, e essa é a melhor forma de fazer, não em retrovisão. Durante essa insuflação, se verifica se por acaso há algum vazamento na válvula, né? A gente está aqui tendo uma visão externa da colocação do soro. É importante ter um auxiliar para que a gente meça a quantidade exata de líquido que está sendo colocado. Eu tenho uma técnica de utilizar sempre colocar uma cuba com a quantidade correta que já vai ser insuflada. Depois que o balão está completamente insuflado, é importante que se faça um vácuo na seringa e uma tração constante, até que se escute um clique e a sonda solta do balão intragástrico. Ele vem junto com a proteção plástica. Logo depois da retirada se faz uma nova endoscopia para visualização do balão intragástrico, se há algum vazamento na válvula, é importante que se veja isso. E nesse momento sim, pode-se fazer uma manobra de retrovisão. O melhor posicionamento do balão é exatamente como ele está aí no fundo gástrico. Então essa é a posição. É importante que se retire todo o ar do estômago e o procedimento está terminado. Após o procedimento, esse paciente ele vai para a sala de recuperação, onde ele faz uma hidratação, né? Ele fica normalmente o período de 2 a 3 horas, no máximo 4 horas na sala de recuperação, e daí ele é encaminhado para a sua residência.
A etapa da retirada do balão intragástrico é uma etapa muito importante do tratamento. Tá? É necessário que se utilize a mesma estrutura da colocação em termos de estrutura hospitalar e anestesista. Tá? O paciente precisa um preparo específico, que basicamente é de jejum de 8 a 12 horas e dieta líquida nos dias anteriores. E como a gente está vendo, na verdade precisa um kit específico para retirada, que inclui vários instrumentos, que são basicamente um catéter para punção do balão, esvaziamento do balão intragástrico, uma alça de polipectomia ou semelhante e pinças de apreensão. Tá? A gente nessa etapa da colocação pode-se utilizar um endoscópio de duplo canal ou então simplesmente colocar a alça por fora do endoscópio, que é uma alternativa muito prática e do nosso ponto de vista importante para a retirada. A retirada então se faz a visualização do balão intragástrico, é bom fazer a visualização direta, não em retrovisão. A primeira etapa da retirada então é o esvaziamento completo do balão, então ele é puncionado. Né? Se introduz o catéter, normalmente 5 a 10 centímetros, não deve se introduzir o catéter mais do que isso, porque isso pode também trazer dificuldades na retirada. Então se faz a punção e o esvaziamento completo do balão. É muito importante comentar que essa é uma etapa extremamente importante. O balão, para ser retirado, ele precisa ser completamente esvaziado. Se nessa etapa houver alguma dificuldade de punção, esvaziamento, precisa fazer, enfim, outras formas de esvaziamento completo do balão, como furos no balão, esvaziamento e muitas vezes a abertura do próprio balão para que ele se esvazie completamente. Normalmente se consegue o esvaziamento com a própria sonda, e essa é a imagem que a gente precisa ver na endoscopia. Ele fica completamente colabado, não pode ter nenhum resíduo de ar, e a gente nota que claramente para de drenar. A forma mais fácil de retirada nesse momento é ainda mantendo o vácuo, ainda com a sonda em posição. A gente abre então essa alça que foi colocada em torno do catéter e utiliza ela para a apreensão do balão. É importante que se faça uma apreensão 2 a 3 centímetros da borda. Se traciona então o balão para bem junto do endoscópio e se procede à retirada. Outra forma muito semelhante a essa é da mesma forma se colocar a alça de polipectomia em volta do endoscópio, se usa uma pinça de apreensão, né, quando há alguma falha no catéter ou não é possível, tem que se esvaziar o balão por alguma outra forma. Então se utiliza essa pinça de apreensão e da mesma forma se abre a alça, traciona para dentro do balão e coloca a alça. Eu acho que a utilização da alça é bem importante. Simplesmente pegar o balão só com uma pinça de apreensão, mesmo dente de rato, ela normalmente traz muitas dificuldades. Assim a gente tem uma dupla garantia de que a gente consiga retirar. Então da mesma forma se faz a apreensão do balão, ele é tracionado para bem junto do endoscópio e se tira tudo em conjunto, né? Então o balão ele sai completamente vazio, e esse é o procedimento correto que a gente consegue fazer na maioria das vezes, sem nenhum risco para o paciente.